Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido anteriormente pelos seus profetas nas Escrituras Sagradas acerca de seu Filho que, segundo a carne, veio da descendência de Davi e que, com poder, foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que de alguma maneira agora, enfim, pelo bom sucesso da vontade de Deus, me seja aberta a porta para vos visitar. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 2. Portanto és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas que julgas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas,
Cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos, desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eis que tu, que tens por nome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e tens confiança de que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Pois a circuncisão é proveitosa se guardares a lei, mas se fores transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a sua incircuncisão reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, cumprindo a lei, não te julgará a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Romanos capítulo 3. Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as palavras mesmas de Deus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles tornará nula a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Esse ponto caqueiro. Mas, se a nossa injustiça realça ainda mais a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto ao trazer a sua ira? De modo nenhum. Do contrário, como julgaria Deus o mundo? Alguém poderia argumentar: se a minha mentira faz sobressair ainda mais a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que nós dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação desses tais é merecida. Que conclusão tiramos então? Temos nós alguma vantagem? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gentios estão todos debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só.
A sua garganta é sepulcro aberto, com a língua pratica o engano. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A boca eles a enchem de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Destruição e miséria há nos seus caminhos, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca se cale e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Foi excluída. Por meio de que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou é Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circuncidado e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Ao que não trabalha, porém, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa bem-aventurança é, pois, somente para os circuncidados ou também para os incircuncisos? Porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando já circuncidado ou ainda incircunciso? Não depois de circuncidado, mas enquanto ainda incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora incircuncisos, a fim de que também a eles seja imputada a justiça, e pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que veio a promessa a Abraão ou à sua descendência de que seria herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e torna-se inútil a promessa. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por isso é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, diante daquele em quem creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esperando contra a esperança, creu Abraão, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, foi-lhe isso imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado,
mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado? A nós que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos capítulo 5. Portanto, agora que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Vede, exatamente no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tivesse coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Portanto, agora que fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não só isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De fato, o pecado já estava no mundo antes de ser dada a lei, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, a morte reinou, até sobre os que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a transgressão, pois se pela transgressão de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram derramados em abundância sobre muitos. Também o dom não é como resultado do pecado de um só homem. O julgamento veio de uma só transgressão, trazendo condenação. Mas o dom veio depois de muitas transgressões, trazendo justificação. Porque, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio desse um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Assim, pois, como por uma só transgressão veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a justificação que traz vida a todos os homens. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse acentuada, mas onde aumentou o pecado transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou não sabeis que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais fôssemos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado reine em vosso corpo mortal, para que obedeçais às suas paixões.
Nem ofereçais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes oferecei-vos a Deus como quem foi trazido da morte para a vida, e oferecei os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, quando vos ofereceis a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como oferecestes os vossos membros como escravos à impureza e à maldade crescente, assim oferecei-os agora como escravos à justiça para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça, que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? O fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher casada, ele está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei pelo corpo de Cristo, para que pertençais a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, mortos para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero isso não pratico, mas o que aborreço isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Assim que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperaria? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção e a glória e as alianças e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os patriarcas, e dos quais descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resistiu à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Dê estes, e acontecerá que no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. E Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, concluindo-a e abreviando-a. E como antes dissera Isaías: se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, a saber, a justiça que é pela fé, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus,
porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pois Moisés descreve assim a justiça que vem da lei: o homem que praticar estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer descer Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Digo, porém, porventura Israel não o soube? Moisés diz primeiro: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com nação insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, convieram a encaradores. Mas acerca de Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele clamava a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Mas que lhe responde a divina revelação? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava com tanto ardor não conseguiu, mas os eleitos o alcançaram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. E a temprovielaga para do inquis es elisivo, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se a queda deles é riqueza do mundo, e a sua diminuição riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Falo-vos, gentios. Portanto, enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes em meus compatriotas e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em seu lugar, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se te gloriar,
sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas bondade para contigo, contanto que permaneças na bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os enxertar novamente. Porque, se tu foste cortado da oliveira, que por natureza era brava, e, contra a natureza, enxertado em oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis. Pois como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também agora eles foram desobedientes, para que, igualmente pela misericórdia a vós demonstrada, alcancem misericórdia. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por isso também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a isso mesmo. Dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama ao próximo cumpriu a lei. Pois não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. E isto fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos capítulo 14. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, sem discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, outro que é fraco come só legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que Cristo morreu e reviveu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer com a tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Assim que sigamos as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que todas as coisas são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo.
Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. A fé que tens, tem-na para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: Alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Mem que se avampar. E outra vez: Louvai ao Senhor todos os gentios, e todos os povos o louvem. E outra vez diz Isaías: Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Nele os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes de vos admoestardes uns aos outros. Mas em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Portanto, posso gloriar-me em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei falar de coisa alguma que Cristo não haja operado por meu intermédio, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E deste modo me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Pelo que muitas vezes também fui impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também servir-lhes com os bens materiais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando irei ter convosco para a Espanha, e sei que, quando for ter convosco, irei na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha ministração, que faço em Jerusalém, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos capítulo 16.
Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja que está em Cencreia. Romanos capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, diaconisa da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem sido protetora de muitos e de mim também. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que as primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e que também estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Zíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples, pois a vossa obediência é conhecida de todos. Regozijo-me, portanto, por vossa causa, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Alguns manuscritos antigos acrescentam aqui o V. 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e, pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém.